Terra Prometida. O começo de tudo antes que existissem fronteiras, bandeiras, passaportes ou estados-nação antes. Mesmo que os nomes Israel e Palestina carregassem o peso que tem hoje, havia apenas uma terra antiga poeirenta atravessada por rotas comerciais, cercada por desertos e banhada pelo Mediterrâneo. Uma região pequena em tamanho, mas imensa em significado, conhecida nos textos antigos como Canaã. Foi ali, naquele pedaço aparentemente comum do Oriente Médio, que nasceu uma das narrativas mais poderosas da história humana. Uma história que atravessaria milênios, moldaria religiões, justificaria impérios, inspiraria fé e também alimentaria guerras. Para entender o conflito entre israelenses e palestinos, é preciso voltar muito antes das nações unidas, muito antes do Império Britânico, muito antes do Islã ou do cristianismo. É preciso voltar ao mundo da Bíblia, onde a ideia de promessa divina se entrelaça com a noção de terra, identidade e destino. Canaã não era uma terra vazia, nem isolada, nem esquecida. Ela era um corredor vital entre a África e a Ásia, disputada por egípcios, hititas, assírios e babilônios. Um território onde povos diversos viveram, lutaram, comerciaram e deixaram suas marcas muito antes que qualquer texto sagrado fosse escrito. Ainda assim, foi ali que uma narrativa específica ganhou força, a ideia de que aquela terra havia sido prometida por Deus a um homem e a sua descendência, uma promessa que, segundo a tradição bíblica, não era apenas simbólica, mas territorial, concreta, hereditária. Essa promessa não surge como um detalhe secundário. Ela é o eixo central de toda a história bíblica, o fio invisível que conecta Gênesis ao Apocalipse. E é justamente essa centralidade que faz com que milhares de anos depois, a disputa por esse território ainda seja vista por muitos não apenas como política, mas como cumprimento ou negação de um desígnio divino. Do ponto de vista histórico, é fundamental compreender que os textos bíblicos foram escritos e compilados ao longo de séculos, refletindo visões teológicas, memórias coletivas e contextos políticos específicos. Mas para milhões de pessoas, judeus, cristãos e muçulmanos, essas narrativas não são apenas história antiga, são fundamentos de identidade, fé e pertencimento. É nesse ponto que o conflito começa a tomar forma, não como uma guerra moderna, mas como uma disputa de narrativas onde a terra deixa de ser apenas chão e passa a ser promessa, herança e sinal da relação entre Deus e a humanidade. Quando falamos em Terra Prometida, falamos de uma ideia que atravessa culturas e religiões, mas que também gera exclusões, porque toda promessa feita a alguém pode ser sentida como perda por outro. Ao longo da história, Canaã foi chamada por muitos nomes: Filístia, Judéia, Sero-Palestina, Palestina, Israel, e cada nome carrega consigo uma camada de poder, memória e reivindicação. No mundo antigo, a noção de que um Deus concedia terras a um povo não era incomum. Muitas civilizações acreditavam que seus territórios eram legitimados pelo divino. Mas o que torna a narrativa bíblica singular é sua persistência e sua capacidade de atravessar eras, sobreviver a exílios e se adaptar a novos contextos. A Bíblia não descreve a Terra Prometida apenas como um local geográfico, mas como um espaço moral, onde obediência traz bênção e desobediência traz perda. Uma visão que mais tarde seria reinterpretada de inúmeras formas, inclusive politicamente. Para o narrador moderno, é essencial reconhecer que, ao mesmo tempo em que essa história é sagrada para muitos, ela também foi escrita por seres humanos inseridos em conflitos reais, disputas tribais e lutas por sobrevivência. Canaã era habitada por cananeus, jebuseus, amorreus, filisteus e outros povos, e a Bíblia, escrita a partir da perspectiva israelita, muitas vezes os retrata como obstáculos à promessa, o que ao longo da história influenciou a forma como a presença do outro foi percebida naquela terra. Esse é um ponto sensível e crucial, porque mostra como narrativas religiosas podem moldar percepções de legitimidade e direito, não apenas no passado, mas também no presente. Do ponto de vista arqueológico e histórico, sabemos que a ocupação da região foi gradual, complexa e marcada por convivência e conflito, e não por uma conquista única e absoluta como algumas leituras literais sugerem. Ainda assim, a força do texto bíblico não está apenas nos fatos, mas na fé que ele inspira, e essa fé transforma histórias antigas em verdades vivas para comunidades inteiras. Para judeus, a Terra Prometida representa a materialização da aliança entre Deus e o povo de Israel. Para cristãos, ela é o palco da vida de Jesus e da realização das profecias. Para muçulmanos, a região, especialmente Jerusalém, é sagrada por sua ligação com os profetas e com a ascensão de Maomé.
Assim, logo no início, percebemos que não estamos falando de uma simples disputa territorial, mas de uma sobreposição de sacralidades, onde cada tradição vê a terra como parte essencial de sua relação com o divino. É essa sobreposição que torna o conflito tão resistente ao tempo e às soluções simples. Ao longo dos séculos, impérios surgiram e caíram, mas a ideia da Terra Prometida permaneceu, sendo reinterpretada, esquecida por alguns, reacendida por outros, até ganhar nova força no mundo moderno com o surgimento do nacionalismo e do sionismo. No entanto, tudo isso começa aqui, neste ponto zero da narrativa, quando a Terra deixa de ser apenas um lugar e passa a ser uma promessa, e quando uma promessa, ao invés de unir, começa lentamente a dividir. Entender esse começo não significa tomar partido, mas reconhecer que o conflito entre Israel e Palestina não nasceu do nada nem apenas de decisões políticas recentes. Ele é o resultado de camadas sobrepostas de história, fé, memória e poder acumuladas ao longo de milhares de anos. E é exatamente por isso que, antes de avançarmos para guerras, tratados e fronteiras modernas, precisamos compreender o peso simbólico da Terra Prometida, porque sem essa compreensão todo o resto se torna incompleto. Aqui começa uma guerra que ainda não tinha armas modernas, mas já carregava algo talvez ainda mais poderoso: a convicção de que Deus havia escolhido um destino específico para uma terra e para um povo, uma convicção que ecoaria através do tempo e moldaria o curso da história. Abraão, o homem que recebeu a promessa. Para entender por que uma terra se tornou promessa, é preciso compreender quem foi o homem que, segundo a tradição bíblica, recebeu essa promessa pela primeira vez. Abraão surge nas Escrituras não como um rei, um guerreiro ou um conquistador, mas como um nômade, um pastor, um homem comum, inserido no mundo antigo da Mesopotâmia. Nascido em Ur dos Caldeus, uma cidade sofisticada para sua época, com comércio ativo e escrita desenvolvida, e uma rica vida religiosa. O chamado que Abraão recebe rompe com tudo o que era considerado seguro naquele contexto. Deixar sua terra, sua família, sua herança cultural e caminhar rumo ao desconhecido, guiado apenas por uma voz divina e por uma promessa ainda vaga. Esse elemento é central para a narrativa bíblica porque estabelece desde o início que a relação entre Deus e Abraão não se baseia em poder político ou militar, mas em fé e obediência, algo que mais tarde será reinterpretado de formas muito diferentes por seus descendentes. Segundo o livro do Gênesis, Deus promete a Abraão 3 coisas fundamentais: uma grande descendência, uma bênção que alcançaria todas as nações e uma terra específica onde essa promessa se materializaria. É nesse ponto que a narrativa ganha peso histórico e simbólico, porque a terra não é apresentada apenas como um local de moradia, mas como sinal visível de uma aliança invisível. Para o leitor moderno, é importante lembrar que no mundo antigo, a identidade de um povo estava profundamente ligada à terra. Perder a terra significava perder proteção, memória e futuro. Assim, a promessa feita a Abraão carrega uma força existencial que vai muito além da espiritualidade individual. Abraão não caminha para uma terra vazia, ele atravessa regiões habitadas, negocia com outros povos, convive com culturas diversas, o que revela que desde o início a promessa convive com a realidade da alteridade do outro que já está ali. Essa tensão silenciosa entre promessa e presença será uma constante em toda a história posterior. Para judeus, Abraão é o pai do povo de Israel. Para cristãos, ele é o exemplo supremo de fé. Para muçulmanos, conhecido como Ibrahim, ele é um dos maiores profetas e um modelo de submissão a Deus. Poucas figuras na história possuem essa centralidade compartilhada por tradições tão distintas. E isso faz de Abraão não apenas um personagem bíblico, mas um ponto de convergência e, paradoxalmente, de divergência. Cada tradição enfatiza aspectos diferentes de sua vida, mas todas reconhecem sua ligação direta com a terra que mais tarde se tornaria o centro do conflito. A Bíblia descreve Abraão como alguém que percorre Canaã, ergue altares, marca simbolicamente o território, não como um conquistador armado, mas como alguém que consagra o espaço por meio da fé. Esses gestos aparentemente simples ganham enorme importância simbólica quando lidos à luz da história posterior, porque criam a ideia de uma ligação ancestral entre um povo e uma terra,
uma ligação que atravessaria gerações mesmo quando a posse física fosse perdida. Do ponto de vista histórico-crítico, muitos estudiosos veem Abraão como uma figura ancestral que representa a memória coletiva de grupos seminômades que se estabeleceram gradualmente na região, mas independentemente da leitura acadêmica, o impacto cultural da narrativa é inegável. Ao longo dos séculos, a história de Abraão foi repetida, ensinada e reinterpretada como prova de que a presença israelita na terra não era acidental, mas parte de um plano divino. Ao mesmo tempo, essa mesma história é reivindicada pelo Islã, que reconhece Abraão como patriarca e herdeiro da promessa, o que cria uma base comum, mas também um terreno fértil para disputas interpretativas. Um dos momentos mais significativos da narrativa é o pacto entre Deus e Abraão, simbolizado pelo ritual da circuncisão, um sinal físico e permanente da aliança. Esse pacto transforma a promessa em compromisso e marca o corpo como testemunha da relação com o divino, reforçando a ideia de pertencimento exclusivo. Appear to die. A promessa da terra deixa de ser apenas uma palavra e passa a ser um elemento estruturante da identidade coletiva. No entanto, a própria Bíblia deixa claro que essa promessa não é incondicional. Ela está ligada à fidelidade, à justiça e à obediência. Um detalhe que muitas vezes é esquecido em leituras mais nacionalistas do texto. Abraão vive como estrangeiro na terra prometida, compra um pequeno terreno para sepultar sua esposa Sara, um detalhe aparentemente insignificante, mas carregado de simbolismo porque Mastraquiu, mesmo com a promessa, a posse plena ainda não se concretizou. Essa condição de estrangeiro, de alguém que pertence e não pertence ao mesmo tempo, será uma experiência recorrente na história do povo judeu, e terá profundas consequências psicológicas e políticas no futuro. Para um narrador global, é essencial destacar que a história de Abraão não é uma história de dominação, mas de esperança, e que a transformação dessa esperança em reivindicação política acontece muito depois, quando fé, memória e poder passam a se misturar. Ainda assim, é impossível negar que a figura de Abraão lança a primeira pedra simbólica do conflito, não por intenção, mas por consequência histórica. Ao caminhar por Canaã guiado por uma promessa divina, Abraão inaugura uma narrativa que afirma que aquela terra tem um significado especial, diferente de todas as outras, e lembrando que, no mundo humano, significados especiais raramente permanecem incontestados. Ao longo dos séculos, essa história seria usada para consolar exilados, justificar retornos e legitimar projetos políticos, transformando um chamado de fé pessoal em uma herança coletiva disputada. Assim, antes de falarmos de irmãos que se dividem, de reinos que caem, ou de impérios que conquistam, precisamos compreender Abraão como o ponto de partida, o homem cuja fé deu origem a uma promessa que atravessou o tempo e se tornou um dos eixos centrais do conflito entre Israel e Palestina. Não porque ele tenha desejado guerra, mas porque sua história foi poderosa demais para permanecer apenas no passado. E Sacu, Ismael e a primeira divisão, toda a grande guerra começa muito antes das armas e muitas vezes nasce dentro de uma família. Na narrativa bíblica, o conflito que mais tarde se expandiria para povos, nações e religiões tem sua primeira fratura no interior da própria casa de Abraão. Após anos de espera pela promessa de uma descendência numerosa, Abraão e sua esposa Sara envelhecem sem filhos. E no mundo antigo a infertilidade não era apenas uma dor pessoal, mas uma ameaça à sobrevivência e à honra familiar. É nesse contexto que surge Ismael, filho de Abraão com Agar, serva egípcia de Sara, um nascimento que ocorre dentro das normas culturais da época, mas que carregaria consequências profundas. Ismael nasce como o primogênito, aquele que, segundo os costumes antigos, teria direito natural à herança e à continuidade do nome do pai. Durante anos ele é visto como o herdeiro da promessa, até que algo muda de forma dramática. Segundo o texto bíblico, Deus anuncia que Sara, já idosa, dará à luz um filho, Isaque, e que por meio dele a promessa da aliança seria confirmada. Esse anúncio não apenas surpreende, ele redefine o futuro da família e inaugura uma tensão que ultrapassa o âmbito doméstico. Isaque nasce como filho da promessa, não por ordem natural, mas por intervenção divina. E sua existência passa a representar uma escolha que não segue a lógica humana. A partir desse momento, dois filhos de um mesmo pai passam a carregar destinos distintos, e a promessa, que deveria ser fonte de bênção, torna-se também fonte de divisão. A Bíblia descreve o crescimento de Ismael e Isaque em um ambiente marcado por ciúmes, insegurança e rivalidade, sentimentos universais
que tornam essa história profundamente humana. O momento decisivo ocorre quando Sara exige que Agar e Ismael sejam enviados embora, temendo que o filho da serva compartilhe da herança com Isaque. Abraão, dilacerado emocionalmente, aceita a separação após receber a garantia divina de que Ismael também se tornaria uma grande nação. Esse detalhe é fundamental e muitas vezes ignorado por Mastra Silg. Na narrativa bíblica, Ismael não é rejeitado por Deus, mas direcionado a um caminho diferente. Para o Islã, Ismael não apenas é abençoado, como ocupa um lugar central na linhagem profética, sendo considerado ancestral direto dos árabes e profundamente ligado à história de Meca. Essa divergência interpretativa é uma das chaves para compreender por que essa divisão familiar se transforma, ao longo do tempo, em uma divisão civilizacional. Para judeus e cristãos, Isaque é o herdeiro da promessa da terra. Para muçulmanos, Ismael também é herdeiro legítimo da bênção de Abraão, o que cria duas leituras paralelas de uma mesma história. A expulsão de Agar e Ismael para o deserto não é apenas um episódio doméstico. Ela se torna um símbolo poderoso de exclusão, sobrevivência e identidade forjada na adversidade. No deserto, segundo a tradição, Deus protege Ismael, transforma sua dor em força e garante sua continuidade, reforçando a ideia de que a promessa não é exclusiva mas diversificada. Essa narrativa foi usada para explicar a origem de dois povos que se veem como descendentes de um mesmo patriarca, mas que interpretam de forma diferente o direito à herança principal. Aqui, a promessa da terra começa a se fragmentar, não ainda como disputa territorial concreta, mas como disputa de legitimidade simbólica. Isaque permanece em Canaã, associado à continuidade da promessa territorial. Ismael segue outro caminho, associado ao deserto, à mobilidade e a uma identidade distinta. Ao longo dos séculos, essa separação seria reinterpretada repetidamente para justificar alianças, conflitos e exclusões, tanto no campo religioso quanto no político. É importante destacar que no texto bíblico, a tensão entre Isaque e Ismael não é descrita como uma guerra direta, mas como uma ruptura silenciosa, o que torna suas consequências ainda mais profundas. A ausência de reconciliação explícita deixa espaço para que gerações posteriores preencham essa lacuna com narrativas próprias. Para muitos estudiosos, essa história reflete memórias antigas de rivalidades entre grupos seminômades e agricultores sedentários, ou entre populações do deserto e da terra cultivada, transformadas em mitos fundacionais. Independentemente da leitura histórica, o impacto cultural da narrativa é inegável. A ideia de que dois povos descendem de Abraão, mas seguem caminhos diferentes, cria uma base comum que poderia gerar reconciliação, mas que na prática tem sido usada para reforçar distinções. No conflito moderno entre israelenses e palestinos, essa divisão é frequentemente evocada de forma simbólica, mesmo quando os atores envolvidos não são religiosos, porque ela fornece uma linguagem ancestral para expressar disputas contemporâneas. Isaque passa a representar continuidade, promessa e herança específica. Ismael passa a representar exclusão, resistência e sobrevivência fora da terra central da promessa. Essas representações, embora simplificadas, moldaram imaginários coletivos e alimentaram sentimentos de injustiça e direito histórico. Para o narrador global, é essencial reconhecer que essa primeira divisão não precisa ser lida como um destino inevitável de conflito, mas como um alerta sobre como escolhas familiares, quando sacralizadas, podem ecoar por gerações. A história de Isaque e Ismael nos lembra que muitas guerras começam com feridas não curadas com separações, justificadas por medo e insegurança, e que quando essas feridas são incorporadas à identidade de povos inteiros, elas se tornam extremamente difíceis de cicatrizar. Ao final, o que vemos não é apenas o nascimento de duas linhagens, mas o surgimento de duas narrativas de pertencimento, ambas ligadas a Abraão, ambas legitimadas pela fé, e ambas destinadas a cruzar seus caminhos repetidamente ao longo da história. É aqui, nesse ponto íntimo e doloroso, que a promessa começa a se transformar em disputa, e que uma família dividida lança a sombra longa de um conflito que atravessaria milênios. Jacó, Esaú e o nascimento do nome Israel. Se a divisão entre Isaque e Ismael plantou a semente da separação, a história de Jacó e Esaú aprofunda essa dinâmica e a transforma em algo ainda mais complexo: a luta pela identidade. Diferente de Ismael e Isaque, que são separados por circunstâncias impostas pelos adultos, Jacó e Esaú crescem juntos.
gêmeos compartilhando o mesmo ventre, o mesmo pai, a mesma mãe e a mesma herança potencial. Ainda assim, desde o nascimento, a narrativa bíblica os apresenta como opostos, não apenas em personalidade, mas em destino. Esaú nasce primeiro, tornando-se o primogênito legítimo, forte caçador, ligado ao campo e ao mundo físico, enquanto Jacó surge como o segundo, mais introspectivo, associado às tendas, ao planejamento e à astúcia. No mundo antigo, o direito de primogenitura não era apenas um privilégio simbólico, mas garantia a autoridade, herança e continuidade espiritual da família. A Bíblia descreve como esse direito é transferido de Esaú para Jacó por meio de uma combinação de necessidade, engano e ambição, um episódio que levanta questões morais profundas e mostra que a promessa mais uma vez não segue a lógica convencional da força ou da ordem natural. Esaú vende seu direito de primogenitura em um momento de fome, e mais tarde Jacó, com a ajuda de sua mãe Rebeca, engana Isaque para receber a bênção destinada ao primogênito. Esses atos não são apresentados como exemplos de virtude, mas como eventos complexos carregados de consequências emocionais e familiares. A partir desse ponto, a relação entre os irmãos se rompe, e Jacó foge para salvar a própria vida, inaugurando mais um exílio, mais uma separação dentro da linhagem da promessa. Historicamente e simbolicamente, essa história reforça a ideia de que a identidade de Israel não nasce da força bruta, mas da tensão, da vulnerabilidade e da luta constante. Jacó não herda a promessa de forma pacífica. Ele a conquista por meio de conflitos internos e externos, o que torna sua trajetória um espelho da história posterior do povo, que carregará seu nome. Durante seu exílio, Jacó vive como estrangeiro, trabalha, forma família e experimenta tanto prosperidade quanto exploração, reforçando a experiência recorrente de deslocamento que marcará seus descendentes. O momento decisivo ocorre quando Jacó retorna à terra de seus pais e às margens do rio Jaboque, passa a noite lutando com uma figura misteriosa, descrita como um homem, um anjo ou o próprio Deus. Essa cena é uma das mais simbólicas de toda a Bíblia, porque não envolve conquista territorial, mas transformação interior. Ao Aman-Ezer, Jacó recebe um novo nome, Israel, que pode ser traduzido como aquele que luta com Deus, ou Deus luta. Esse nome não surge como prêmio por obediência perfeita, mas como reconhecimento de uma vida marcada por conflito, persistência e busca. A partir desse momento, a identidade deixa de ser apenas familiar e se torna coletiva. Porque Israel não é apenas um indivíduo, mas o ancestral de um povo inteiro. Essa mudança de nome tem implicações profundas, porque transforma uma história pessoal em um projeto histórico. O povo que surgirá de Israel herdará não apenas a promessa da terra, mas também a experiência da luta constante, da insegurança e da negociação com o divino. Para o conflito moderno, esse detalhe é crucial, porque mostra que a identidade israelita nasce de uma narrativa de resistência e sobrevivência, não de domínio absoluto. Ao mesmo tempo, a reconciliação entre Jacó e Esaú, quando finalmente ocorre, é breve e incompleta, marcada por desconfiança e separação geográfica. Esaú se estabelece em Edom, enquanto Jacó permanece em Canaã, reforçando a ideia de que mesmo quando há reconciliação pessoal, a separação estrutural permanece. Ao longo da história bíblica, os descendentes de Esaú, os edomitas, aparecem como parentes próximos, mas também como rivais frequentes de Israel, um padrão que ecoa a dinâmica inicial entre os irmãos. Para o narrador global, essa história revela como a Bíblia constrói a identidade de um povo a partir de conflitos familiares transformados em arquétipos nacionais. A Terra Prometida continua sendo o pano de fundo silencioso de toda a narrativa, porque é para ela que Jacó retorna, e é nela que seus filhos formarão as 12 tribos de Israel. Cada tribo carrega sua própria história, mas todas se unem sob o nome que nasce dessa luta noturna. Um nome que simboliza a tensão permanente entre promessa divina e realidade humana. Do ponto de vista histórico crítico, muitos estudiosos veem nessa narrativa a memória de processos de unificação tribal, onde grupos distintos foram reunidos sob uma identidade comum para sobreviver em um ambiente hostil e competitivo. Independentemente da leitura acadêmica, o impacto simbólico do nome Israel é imenso, porque ele legitima a ideia de que a luta faz parte da identidade nacional. Essa noção será reinterpretada inúmeras vezes ao longo da história, especialmente em momentos de ameaça, exílio
e retorno. No contexto do conflito entre Israel e Palestina, o nome Israel não é apenas um rótulo moderno adotado em 1948, mas um termo carregado de significado ancestral, associado à promessa, à resistência e à continuidade. Ao mesmo tempo, essa narrativa também contribuiu para a exclusão de outros grupos, porque ao definir quem é Israel, implicitamente define quem não é. A história de Jacó e Esaú nos mostra que a identidade bíblica não nasce de pureza ou unanimidade, mas de escolhas controversas, conflitos morais e reconciliações incompletas. Ao transformar um homem imperfeito em patriarca de uma nação, a Bíblia cria uma identidade profundamente humana, capaz do inspirar fé, mas também de justificar disputas. Assim, neste capítulo vemos a promessa ganhar um nome, uma identidade e um destino coletivo, preparando o cenário para a próxima grande etapa da história, a transformação dessa família em um povo, e a luta concreta pela posse da terra prometida. O êxodo e a conquista de Canaã. Se até aqui, a promessa da terra foi transmitida por meio de histórias familiares, alianças e identidades. Informação é com o êxodo que ela se transforma em um projeto coletivo de sobrevivência, e pela primeira vez em um movimento de massa em direção a um território específico. A narrativa bíblica apresenta os descendentes de Jacó, agora chamados de israelitas, vivendo no Egito, inicialmente como imigrantes favorecidos, mas gradualmente transformados em uma população subjugada, forçada ao trabalho e privada de liberdade. Independentemente do debate histórico sobre a escala e os detalhes desse período, o êxodo ocupa um lugar central na memória judaica porque estabelece um padrão que se repetirá ao longo da história: opressão, libertação, caminhada no deserto e retorno à promessa. Moisés surge nesse contexto como líder político, religioso e simbólico. Alguém que articula a libertação não apenas como fuga, mas como cumprimento de uma promessa antiga feita aos patriarcas, o chamado de Moisés. A confrontação com o poder egípcio e a saída dramática do Egito transformam a promessa da terra em uma esperança concreta, agora compartilhada por um povo inteiro. No deserto, essa esperança é testada repetidamente pela fome, pela insegurança e pela dúvida, revelando que a promessa não elimina o sofrimento, mas o atravessa. A caminhada pelo deserto tem um papel crucial na formação da identidade israelita, porque é ali que o povo recebe a lei, estabelece um pacto coletivo com Deus e aprende a se ver como uma comunidade distinta. A terra prometida, ainda distante, funciona como horizonte moral e político, um destino que dá sentido ao sacrifício presente. Esse período reforça a ideia de que a posse da terra está condicionada à obediência e à justiça, um detalhe frequentemente esquecido quando a narrativa é usada para justificar direitos absolutos. Quando os israelitas finalmente se aproximam de Canaã, a promessa entra em choque direto com a realidade histórica. A terra não está vazia. A Bíblia descreve Canaã como habitada por diversos povos, cada um com suas próprias cidades, culturas e estruturas de poder. A entrada em Canaã é apresentada como um processo marcado por conflitos, alianças e acomodações, e não como uma conquista instantânea e homogênea. O livro de Josué enfatiza vitórias militares e a divisão da terra entre as tribos, enquanto o livro de Juízes revela uma realidade mais fragmentada, onde a convivência e o conflito coexistem. Do ponto de vista arqueológico, muitos estudiosos sugerem que a ocupação israelita foi gradual, envolvendo tanto conflitos quanto assimilação cultural, o que reforça a complexidade do processo. Ainda assim, a narrativa bíblica da conquista se torna um pilar fundamental da identidade nacional, porque transforma a promessa em posse, mesmo que parcial e contestada. É nesse momento que a terra deixa definitivamente de ser apenas um símbolo espiritual e passa a ser um espaço político, defendido com armas e legitimado pela fé. Para os povos que já habitavam Canaã, essa narrativa representa invasão e perda, uma perspectiva que raramente aparece nos textos bíblicos, mas que é essencial para uma compreensão equilibrada do conflito. Aqui surge um padrão que ecoará ao longo da história. Uma promessa vivida como libertação por uns e como ameaça por outros. A divisão da terra entre as tribos cria fronteiras internas e estabelece uma relação direta entre identidade tribal e território, reforçando a ideia de pertencimento exclusivo. Ao mesmo tempo, a incapacidade de eliminar completamente os povos locais gera a convivência forçada, alianças instáveis e conflitos recorrentes,
mostrando que a promessa nunca se concretiza de forma plena e definitiva. O Êxodo e a conquista de Canaã também introduzem um elemento crucial para o conflito moderno: a memória coletiva. Mesmo quando os israelitas perdem o controle da terra em períodos posteriores, a lembrança da libertação do Egito e da entrada em Canaã permanece viva, transmitida por gerações como prova de que a terra foi, em algum momento, legitimamente sua. No contexto do conflito entre Israel e Palestina, o Êxodo é frequentemente evocado para justificar o retorno à terra após longos períodos de dispersão, criando paralelos diretos entre a antiguidade e a modernidade. No entanto, essa analogia ignora as mudanças profundas ocorridas ao longo dos séculos, incluindo a presença contínua de outras populações na região. O Êxodo também ensina que a promessa da terra está ligada à responsabilidade ética, uma dimensão frequentemente esquecida quando a história é reduzida a slogans ou justificativas políticas. Ao longo da Bíblia, a perda da terra é apresentada como consequência da injustiça e da infidelidade, sugerindo que a posse nunca é garantida de forma absoluta. Essa ambiguidade interna é uma das riquezas da tradição bíblica, mas também uma fonte de tensão porque permite múltiplas interpretações. Assim, neste capítulo, vemos a promessa atravessar uma transformação decisiva, de herança familiar para projeto nacional, de esperança espiritual para disputa territorial. O Êxodo e a conquista de Canaã não resolvem o conflito, mas o institucionalizam, estabelecendo padrões de memória, identidade e legitimidade que continuam a influenciar o presente. A partir daqui, a Terra Prometida passa a ter um centro político e espiritual definido, e esse centro terá um nome que se tornará sinônimo de conflito, devoção e desejo ao longo dos séculos: Jerusalém. Jerusalém, o coração do conflito. Se a Terra Prometida é o símbolo maior da promessa, Jerusalém é o seu coração pulsante. Nenhum outro lugar no mundo concentrou tanta fé, tanta memória e tanto conflito em um espaço tão pequeno. Situada entre colinas, longe das grandes rotas marítimas e sem riquezas naturais significativas, Jerusalém jamais teria se tornado central apenas por razões estratégicas ou econômicas. Sua importância nasce quase exclusivamente do significado religioso e simbólico que lhe foi atribuído ao longo dos séculos, transformando-a em um ponto de convergência espiritual e, inevitavelmente, um foco permanente de disputas. A Bíblia apresenta Jerusalém como a cidade conquistada por Davi, transformada em capital política e espiritual de Israel, unificando as tribos sob um centro comum. Antes disso, a cidade, então chamada Jebus, era habitada por Rebu-Seu-Zu, que já revela um padrão recorrente. Jerusalém sempre foi um lugar de sobreposição cultural e religiosa. Ao torná-la capital, Davi não apenas consolida o poder político, mas também estabelece um símbolo duradouro de unidade nacional. Seu filho Salomão aprofunda essa centralidade ao construir o templo, um espaço que passa a representar a morada de Deus na terra, ligando de forma inseparável fé, território e identidade. A partir desse momento, Jerusalém deixa de ser apenas uma cidade e se torna um conceito, um eixo espiritual que define o pertencimento do povo de Israel. A destruição do templo, primeiro pelos babilônios e mais tarde pelos romanos, não elimina essa centralidade. Ao contrário, a intensifica. A ausência física do templo transforma Jerusalém em objeto de desejo, saudade e oração, mantendo viva a ligação entre o povo judeu e a cidade mesmo durante séculos de exílio. Para o judaísmo, Jerusalém passa a simbolizar não apenas um lugar geográfico, mas a esperança de restauração, justiça e reconciliação com Deus. Para os cristãos, Jerusalém adquire um significado adicional como o palco da vida, morte e ressurreição de Jesus. Os evangelhos transformam a cidade em cenário do sacrifício redentor,
o que faz com que Jerusalém se torne sagrada também para o cristianismo, ainda que de uma forma distinta da tradição judaica. Igrejas, peregrinações e memórias sagradas passam a se acumular na cidade, adicionando novas camadas de sacralidade. Com o surgimento do Islã no século VII, Jerusalém ganha uma terceira dimensão espiritual. Conhecida como Al-Quds, a cidade é associada à jornada noturna do profeta Maomé e abriga a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, tornando-se o terceiro lugar mais sagrado do Islã. A partir desse momento, Jerusalém se torna uma cidade triplamente sagrada, um fenômeno praticamente único na história humana. Essa sacralidade tripla não gera apenas devoção, mas também competição, porque cada tradição vê seus próprios locais sagrados como centrais e inegociáveis. Ao longo da história, Jerusalém foi conquistada, destruída e reconstruída inúmeras vezes, passando pelas mãos de babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados mamelucos, otomanos, e no século XX, tornando-se o epicentro do conflito israelo-palestino. Cada conquista deixou marcas físicas e simbólicas, criando uma cidade em camadas, onde pedras antigas sustentam narrativas concorrentes. Para muitos governantes, controlar Jerusalém significava não apenas poder político, mas legitimidade religiosa. No contexto bíblico, a cidade também carrega uma ambiguidade profunda. Ela é apresentada como o lugar escolhido por Deus, mas também como palco de injustiça, corrupção e violência. Profetas como Isaías e Jeremias denunciam os abusos cometidos em Jerusalém, advertindo que a cidade poderia ser destruída se afastasse da justiça. Essa tensão interna revela que, mesmo na tradição bíblica, Jerusalém não é sagrada de forma automática ou incondicional. Sua santidade está ligada a valores éticos, uma dimensão frequentemente esquecida em disputas modernas. Para o conflito contemporâneo, Jerusalém se torna o ponto mais sensível e emocional, porque concentra símbolos que não podem ser facilmente divididos. Para israelenses, a cidade representa a capital histórica e espiritual do povo judeu. Para palestinos, Jerusalém Oriental é vista como capital legítima de um futuro Estado palestino, e como centro religioso e cultural árabe. Para o mundo muçulmano e cristão, a cidade também carrega significados que ultrapassam fronteiras nacionais. Essa multiplicidade de reivindicações torna qualquer solução extremamente complexa, porque não se trata apenas de território, mas de identidade e fé. Historicamente, Jerusalém experimentou períodos de convivência relativa entre diferentes comunidades religiosas, especialmente sob domínio islâmico em certos momentos, mas também períodos de extrema violência, como durante as Cruzadas. Esses ciclos de tolerância e conflito mostram que a cidade não está condenada à guerra eterna, mas também revelam sua vulnerabilidade a instrumentalizações religiosas e políticas. No imaginário coletivo, Jerusalém se transforma em símbolo absoluto, um lugar onde concessões são vistas como traições e onde cada gesto ganha significado desproporcional. Essa sacralização extrema dificulta soluções pragmáticas e alimenta narrativas de exclusividade. Ao longo do conflito moderno, Jerusalém se torna um microcosmo de tudo que está em disputa entre israelenses e palestinos: terra, memória, legitimidade, sofrimento e esperança. Cada rua, cada muro e cada lugar sagrado carrega histórias sobrepostas, muitas vezes incompatíveis entre si. Compreender Jerusalém é compreender por que o conflito resiste a soluções simples, porque aqui a política encontra o sagrado de forma direta e explosiva. Neste capítulo fica claro que Jerusalém não é apenas um cenário do conflito, mas um de seus motores mais poderosos. Enquanto a cidade continuar a ser vista como posse exclusiva por diferentes lados, ela continuará a refletir as divisões profundas que atravessam a história iniciada na Bíblia. Jerusalém é ao mesmo tempo promessa e ferida, esperança e trauma, um lugar onde o passado nunca passou e onde cada decisão ecoa muito além de suas muralhas. Impérios, exílios e ocupações. Quando um território se torna sagrado demais para um único povo, ele inevitavelmente atrai a atenção de impérios. Após o período dos reinos de Israel e Judá, a terra prometida deixa de ser controlada por seus habitantes originais e passa a integrar um ciclo quase contínuo de dominações estrangeiras. Esse período marca uma transformação decisiva no conflito, porque a disputa pela terra deixa de ser apenas interna ou regional e passa a ser moldada por forças globais, cujas decisões seriam tomadas muito longe de Jerusalém. O primeiro grande trauma ocorre com a conquista babilônica no século VI,
antes da Era Comum. Jerusalém é sitiada, o templo é destruído e parte significativa da elite judaica é levada ao exílio na Babilônia. Esse evento não apenas rompe a soberania política, mas também abala profundamente a identidade religiosa, pois a presença de Deus, antes associada ao templo e à terra, precisa ser reinterpretada em um contexto de deslocamento. Paradoxalmente, é no exílio que o judaísmo se fortalece como religião do livro, da memória e da esperança, transformando a perda da terra em um elemento central da identidade coletiva. A promessa não é abandonada, ela é interiorizada e preservada como expectativa futura. Quando o Império Persa conquista a Babilônia, os judeus recebem permissão para retornar e reconstruir o templo, inaugurando um período de restauração limitada, marcada por autonomia religiosa, mas dependência política. Essa experiência reforça a ideia de que a terra pode ser habitada mesmo sem soberania plena, um conceito que terá profundas repercussões no futuro. Com a chegada dos gregos após as conquistas de Alexandre, o território passa a ser influenciado pela cultura helenística, introduzindo novas tensões entre tradição e assimilação. A revolta dos Macabeus, que resulta em um breve período de independência judaica, reacende a esperança de soberania, mas também evidencia a fragilidade dessa conquista em um mundo dominado por impérios. A entrada dos romanos no século I, antes da Era Comum, marca outro ponto de inflexão. Sob domínio romano, Jerusalém se torna um centro de tensão constante, culminando na Grande Revolta Judaica e na destruição do Segundo Templo no ano 70 da Era Comum. Esse evento tem um impacto devastador, porque elimina o último símbolo físico da soberania religiosa judaica e intensifica a diáspora. Para Roma, Jerusalém é apenas mais uma província problemática. Para os judeus, sua destruição representa uma ferida aberta que moldará séculos de oração, lamento e esperança de retorno. A cidade é posteriormente reconstruída como Aelia Capitolina, com restrições à presença judaica, reforçando a sensação de exclusão e perda. Enquanto isso, outras populações continuam a viver na região, adaptando-se às mudanças de poder e mantendo uma presença contínua que mais tarde será central para a identidade palestina. Para os cristãos, o período romano também é decisivo, pois é nesse contexto que o cristianismo surge e se expande, reinterpretando a promessa da terra de forma mais espiritualizada e menos territorial. Essa releitura reduz, mas não elimina, a centralidade física de Jerusalém, que continua a ser destino de peregrinação e símbolo sagrado. Com a divisão do Império Romano e o surgimento do Império Bizantino, o cristianismo se torna a religião oficial, transformando Jerusalém em uma cidade cristã por séculos, enquanto comunidades judaicas permanecem marginalizadas. Essa exclusão não apaga a memória judaica da terra, mas a intensifica, reforçando a ideia de que a promessa ainda aguarda cumprimento. No século VII, a conquista muçulmana altera novamente o equilíbrio de poder. Para o mundo islâmico nascente, Jerusalém é incorporada como cidade sagrada, mas também como espaço de administração pragmática. Durante longos períodos, judeus, cristãos e muçulmanos coexistem na cidade, com graus variados de tolerância, criando uma realidade complexa que desafia narrativas simplistas de conflito permanente. No entanto, essa convivência não elimina tensões e a cidade continua a ser disputada por forças externas. Cada império que passa pela Terra Prometida deixa uma herança ambígua: infraestrutura, cultura e estabilidade temporária, mas também dominação, exclusão e ressentimento. Para o conflito moderno, esse período de impérios é fundamental porque estabelece um padrão de decisões tomadas por autoridades distantes, frequentemente sem considerar as populações locais. A identidade judaica se molda em torno da experiência do exílio e do retorno esperado. A identidade árabe e palestina se desenvolve a partir da presença contínua e da adaptação a diferentes regimes. A identidade cristã globaliza Jerusalém como símbolo universal. Essas identidades sobrepostas criam uma situação única, onde diferentes memórias reivindicam o mesmo espaço com igual intensidade. Ao longo desses séculos, a terra muda de mãos inúmeras vezes, mas nunca perde seu significado simbólico. Cada ocupação reforça a percepção de que a soberania é frágil e temporária, enquanto a promessa, a memória e a fé são duradouras. Esse contraste entre poder político efêmero e significado espiritual persistente prepara o terreno para os conflitos posteriores,
quando ideologias modernas se apropriarão dessas memórias antigas. O ciclo de impérios, exílios e ocupações não resolve a questão da terra. Ao contrário, ele a complica, adicionando camadas de trauma, esperança e reivindicação. Ao final desse capítulo fica claro que a Terra Prometida não pertenceu de forma contínua a nenhum povo por longos períodos, mas foi habitada, governada e reinterpretada por muitos. Essa realidade histórica desafia narrativas absolutas e revela que o conflito entre Israel e Palestina é herdeiro de um passado onde a Terra sempre esteve no cruzamento entre fé e poder. Com a chegada da Era Moderna, essas memórias antigas não desaparecerão. Elas serão reativadas de maneira ainda mais intensa. Quando o mundo passar a reorganizar territórios com base em novas ideias de nação, identidade e direito histórico, o Islã e a nova leitura da Terra, o surgimento do Islã no século VII, não cria o conflito pela Terra Prometida, mas redefine profundamente o seu significado. Quando o profeta Maomé começa a pregar na Península Arábica, o mundo do Oriente Médio já carrega séculos de disputas imperiais, rivalidades religiosas e memórias sagradas ligadas a Jerusalém e à região da antiga Canaã. O Islã nasce nesse contexto como uma fé monoteísta que se apresenta, não como ruptura total, mas como continuidade da tradição abraâmica, reconhecendo figuras centrais da Bíblia hebraica e cristã como Abraão, Moisés e Davi como profetas legítimos. Essa continuidade é essencial para entender por que a Terra Prometida passa a ser vista, no pensamento islâmico, não como exclusividade de um único povo, mas como parte de uma herança espiritual compartilhada. Jerusalém ganha centralidade no Islã por meio da narrativa da jornada noturna de Maomé, quando, segundo a tradição, ele é transportado de Meca até a mesquita distante, identificada como Al-Aqsa, e de lá, ascende aos céus. Esse episódio transforma Jerusalém em Al-Quds, a cidade sagrada, conferindo-lhe um status religioso que se soma à sacralidade judaica e cristã. Diferente de outras conquistas religiosas da história, a entrada muçulmana em Jerusalém é descrita nas fontes islâmicas como relativamente pacífica, com acordos que garantem a proteção de locais sagrados e comunidades religiosas existentes. Essa política inicial estabelece um modelo de administração que, embora imperfeito, permite longos períodos de convivência entre judeus, cristãos e muçulmanos. Para os judeias, o domínio islâmico representa em vários momentos uma melhora em relação às restrições impostas sob governos cristãos bizantinos, permitindo o retorno limitado a Jerusalém e prática religiosa mais ampla. Para os cristãos, a cidade mantém seu status de local sagrado, ainda que sob nova autoridade política. Essa convivência relativa, no entanto, não elimina tensões, pois o controle muçulmano redefine símbolos, espaços e hierarquias. O Domo da Rocha, construído no local associado ao antigo templo judaico, torna-se um símbolo visível dessa nova leitura da Terra, não como negação do passado bíblico, mas como afirmação da continuidade islâmica da revelação divina. Essa sobreposição simbólica intensifica a carga emocional do local, porque diferentes tradições passam a reivindicar o mesmo espaço como central para sua fé ao longo dos séculos. Jerusalém permanece sob domínio muçulmano, com exceção do período das Cruzadas, e se integra a um mundo islâmico mais amplo, governado por califados e posteriormente pelo Império Otomano. Durante esse longo período, a presença árabe na região se consolida de forma contínua, com comunidades locais desenvolvendo laços profundos com a terra, a cidade e suas tradições. É nesse contexto que se formam as bases da identidade árabe-palestina, não como projeto nacional moderno, mas como pertencimento histórico, cultural e religioso a uma terra habitada por gerações. Para o Islã, a Terra Santa não é vista como promessa exclusiva, mas como território confiado por Deus à humanidade, onde justiça, hospitalidade e convivência deveriam prevalecer. Essa visão entra em tensão direta com leituras bíblicas que enfatizam exclusividade territorial, criando uma divergência teológica que mais tarde será politizada. Ao mesmo tempo, o Islã preserva a memória dos profetas bíblicos e reconhece a ligação histórica dos judeus com a terra que torna o conflito moderno ainda mais complexo, pois não se trata de negação absoluta, mas de interpretação concorrente. A administração islâmica da região, especialmente sob os otomanos, é marcada por relativa estabilidade e continuidade, com Jerusalém sendo uma cidade importante, mas não capital imperial, o que reduz, por um tempo, sua centralidade política explosiva.
Essa estabilidade, porém, não apaga as tensões latentes, pois a memória judaica da terra e o desejo de retorno permanecem vivos nas diásporas europeias e do Oriente Médio. Para o mundo cristão europeu, Jerusalém continua a ser um símbolo poderoso, alimentando narrativas de reconquista que culminarão nas Cruzadas, um episódio que deixará marcas profundas na memória coletiva islâmica e cristã. O período islâmico, portanto, não é um intervalo neutro, mas uma fase decisiva em que a terra é reinterpretada, administrada e integrada a uma visão religiosa diferente, que reconhece o passado bíblico, mas recusa sua monopolização. No conflito contemporâneo, essa história é frequentemente simplificada ou distorcida, ignorando séculos de presença muçulmana contínua e convivência relativa. Para muitos palestinos, a ligação com Jerusalém e com a terra não é apenas política, mas espiritual, herdada de uma tradição islâmica que vê a cidade como sagrada e inviolável. Ao mesmo tempo, para judeus que viveram séculos em diáspora, o domínio islâmico é lembrado tanto como período de tolerância, quanto como prova de que a soberania sobre Jerusalém foi perdida, reforçando o desejo de restauração. Essa dualidade de memórias cria um terreno fértil para ressentimentos e reivindicações concorrentes. O Islã não apaga a promessa bíblica, mas a reinsere em um quadro mais amplo, onde a terra pertence a Deus e é confiada aos seres humanos de forma condicional. Essa leitura contrasta com interpretações nacionalistas modernas, que tendem a absolutizar direitos históricos e minimizar a presença do outro. Ao final deste capítulo, fica claro que o Islã adiciona uma camada decisiva ao conflito, não apenas por meio da fé, mas pela consolidação de uma presença contínua que será diretamente afetada pelas transformações do século XX. A Terra Prometida agora também, Terra Santa Islâmica, torna-se palco de três narrativas sagradas que coexistem, competem e se entrelaçam, preparando o cenário para confrontos ainda mais intensos quando a fé voltar a ser usada explicitamente como justificativa para a guerra. As Cruzadas, quando a fé virou guerra se Jerusalém já havia sido motivo de disputas imperiais e religiosas. É com as Cruzadas que a fé passa a ser mobilizada de forma explícita e sistemática como instrumento de guerra em escala internacional. No final do século XI, a Europa cristã vivia um período de profundas transformações sociais, políticas e religiosas, marcado por instabilidade interna, disputas entre nobres e uma crescente autoridade da Igreja. Nesse contexto, Jerusalém, distante e quase mítica para a maioria dos europeus, torna-se o símbolo perfeito para unificar interesses fragmentados sob uma causa sagrada. Em 1095, o Papa Urbano II convoca os fiéis a libertarem a Terra Santa do domínio muçulmano, prometendo perdão dos pecados e glória espiritual àqueles que pegassem armas em nome de Deus. Essa convocação transforma Jerusalém em um ideal absoluto, simplificado e desumanizado, onde a complexidade histórica da cidade é reduzida a uma narrativa de posse ilegítima e reconquista necessária. Para muitos cruzados, Jerusalém não era uma cidade habitada por pessoas reais, mas um símbolo celestial que precisava ser arrancado das mãos do inimigo ímpio. A primeira cruzada culmina em 1099, com a tomada de Jerusalém e um massacre que choca até mesmo cronistas cristãos da época, revelando como a sacralização extrema da guerra pode desumanizar completamente o outro. Muçulmanos e judeus são mortos indiscriminadamente, e a cidade é transformada em um reino cruzado, governado por elites europeias que pouco compreendiam a realidade local. Para o mundo islâmico, esse evento se torna um trauma profundo, não apenas pela violência, mas pela percepção de que uma terra sagrada havia sido invadida por forças externas em nome de uma fé estrangeira. Para os judeus, as cruzadas representam mais um capítulo de perseguição e exclusão, pois além das mortes em Jerusalém, comunidades judaicas na Europa também são atacadas no caminho dos cruzados. Assim, a fé, que poderia ser ponte, torna-se arma, e Jerusalém passa a simbolizar o ponto máximo dessa distorção religiosa. Ao longo dos 2 séculos seguintes, a região é marcada por uma série de cruzadas contra cruzadas, alianças temporárias e conflitos constantes envolvendo líderes muçulmanos como Saladino, que reconquista Jerusalém em 1187 e se torna símbolo de resistência e honra no imaginário islâmico. Diferente da tomada cruzada, a reconquista muçulmana é frequentemente descrita como mais contida, permitindo a permanência de comunidades cristãs e judaicas,
o que reforça narrativas contrastantes sobre tolerância e violência. Ainda assim, Jerusalém continua a mudar de mãos, e cada mudança aprofunda ressentimentos e memórias traumáticas. Para o Ocidente cristão, as cruzadas são reinterpretadas ao longo do tempo, ora como epopeias heróicas, ora como erros morais, mas seu impacto simbólico permanece. Elas reforçam a ideia de que Jerusalém pode e deve ser conquistada pela força, quando associada à vontade divina, um conceito que ressurgirá de forma secularizada em projetos coloniais posteriores. Para o mundo islâmico, as cruzadas se tornam um exemplo histórico de agressão externa, frequentemente evocadas em discursos modernos como antecedente do imperialismo ocidental. Esse uso da memória cruzada mostra como eventos medievais continuam a influenciar percepções contemporâneas, alimentando desconfiança e antagonismo. Historicamente, as cruzadas também consolidam a presença cristã europeia como fator decisivo no Oriente Médio, preparando o terreno para intervenções futuras. Elas transformam Jerusalém em um símbolo global, conhecido e desejado por populações que nunca pisaram em suas ruas, ampliando a escala do conflito. A cidade deixa de ser apenas um ponto de convergência regional e se torna um objeto de disputa entre civilizações. Para as populações locais, especialmente muçulmanas e judaicas, esse período é marcado por instabilidade constante, deslocamentos e perda de autonomia, experiências que ecoam no século XX. As cruzadas também contribuem para endurecer identidades religiosas, pois a convivência relativa do período islâmico anterior dá lugar a uma lógica de exclusividade e dominação. A ideia de coexistência passa a ser vista com suspeita, enquanto a vitória total se torna o ideal. No longo prazo, esse legado dificulta soluções negociadas, porque reforça a noção de que a fé exige controle absoluto do espaço sagrado. No contexto do conflito entre Israel e Palestina, as cruzadas são frequentemente lembradas como advertência histórica sobre o perigo de transformar disputas territoriais em guerras sagradas. Elas mostram como a absolutização da fé pode justificar atrocidades e criar ciclos de vingança que atravessam séculos. Ao mesmo tempo, revelam como narrativas simplificadas, quando amplificadas por líderes religiosos e políticos, podem mobilizar massas e reconfigurar regiões inteiras. Ao final deste capítulo, fica claro que as cruzadas não resolvem a disputa pela Terra Santa. Elas a radicalizam. Jerusalém emerge desse período ainda mais carregada de simbolismo, ainda mais fragmentada em memórias traumáticas e ainda mais central no imaginário coletivo global. A fé que deveria orientar a convivência e a justiça é instrumentalizada como arma, deixando uma herança pesada que continuará a influenciar relações entre Oriente e Ocidente por muitos séculos. Quando as cruzadas terminam, a cidade retorna ao domínio muçulmano, mas o mundo nunca mais olhará para Jerusalém da mesma forma. A partir daqui, o conflito entra lentamente na era moderna, onde novas ideologias substituirão a religião como linguagem principal da disputa, sem jamais abandonar completamente suas raízes sagradas. O fim dos impérios e o mundo moderno durante séculos, a Terra Santa permaneceu sob domínio de grandes impérios que, embora autoritários, ofereciam uma certa previsibilidade política. Essa estabilidade relativa começa a ruir no final do século XIX e início do século XX, quando o mundo entra em uma fase de transformações profundas impulsionadas pelo nacionalismo, pelo colonialismo europeu e pelo colapso de antigas estruturas imperiais. O Império Otomano, que controlava Jerusalém e a maior parte do Oriente Médio desde o século XVI, enfraquece progressivamente, tornando-se conhecido como o Homem Doente da Europa. Para as populações locais árabes, muçulmanos, cristãos e judeus, esse período é marcado por mudanças graduais, mas também por incerteza, pois a autoridade central começa a se fragmentar. Ao mesmo tempo, na Europa, judeus vivem sob crescente perseguição, discriminação e violência, especialmente no leste europeu, que alimenta o surgimento do sionismo, um movimento político moderno que propõe a criação de um lar nacional judeu como solução para a chamada questão judaica. Diferente da esperança religiosa tradicional de retorno messiânico, o sionismo transforma a promessa bíblica em projeto político secular, reinterpretando a terra prometida como direito histórico e necessidade de sobrevivência. Paralelamente, comunidades árabes da Palestina desenvolve uma consciência nacional própria, influenciada pelos mesmos ideais de autodeterminação que circulavam pelo mundo. Para esses árabes palestinos,
A terra não era promessa distante nem símbolo teológico abstrato, mas lar contínuo, cultivado por gerações sob domínio otomano. Quando a Primeira Guerra Mundial explode, a região se torna peça estratégica para as potências europeias. O colapso final do Império Otomano abre espaço para acordos secretos, como o Sykes-Picot, que redesenham o Oriente Médio com linhas artificiais traçadas em mapas distantes, sem consulta às populações locais. Em 1917, a Declaração Balfour marca um ponto de virada decisivo ao expressar o apoio britânico à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Ao mesmo tempo em que promete não prejudicar os direitos das comunidades não judaicas existentes, essa ambiguidade se tornaria explosiva, pois duas promessas contraditórias passam a coexistir sobre o mesmo território. Para judeus sionistas, a declaração representa a legitimação internacional de um sonho antigo. Para árabes palestinos, ela é vista como traição e ameaça existencial. Com o fim da guerra, a Palestina passa a ser administrada pelo mandato britânico. Um período marcado por imigração judaica crescente, compra de terras e aumento das tensões entre comunidades. Para muitos judeus que fogem do antissemitismo europeu, a Palestina representa refúgio e esperança. Para muitos palestinos, essas mudanças são percebidas como colonização apoiada por uma potência estrangeira. A administração britânica, incapaz ou relutante em conciliar interesses opostos, alterna políticas contraditórias, aprofundando a desconfiança de ambos os lados. Revoltas e árabes, confrontos armados e repressões se tornam cada vez mais frequentes, transformando a promessa bíblica reinterpretada em conflito político aberto. O Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial adiciona uma dimensão moral incontornável à questão. O extermínio sistemático de 6 milhões de judeus na Europa cria um consenso internacional sobre a necessidade urgente de um Estado judeu seguro, intensificando a pressão pela criação de Israel. Ao mesmo tempo, os palestinos que não tiveram participação nesse crime temem pagar o preço por uma tragédia europeia, vendo sua terra ser dividida sem consentimento pleno. Em 1947, a ONU propõe um plano de partilha que divide a Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob regime internacional. Para os líderes judeus, o plano é aceito como compromisso necessário. Para os líderes árabes, é rejeitado como injusto e ilegítimo. Em 1948, a declaração de independência de Israel é seguida por guerra imediata com países árabes vizinhos, resultando em vitória israelense e na Nakba, a catástrofe palestina, que leva ao deslocamento de centenas de milhares de palestinos. A partir desse momento, o conflito entra definitivamente na era moderna, com estados, exércitos, fronteiras e refugiados. A promessa bíblica, agora secularizada, encontra a realidade brutal da política internacional. Para israelenses, 1948 representa renascimento nacional após séculos de exílio. Para palestinos, representa perda, expulsão e início de uma luta contínua por reconhecimento e retorno. O fim dos impérios não traz paz, mas transfere o conflito para novas estruturas de poder, onde decisões globais continuam a moldar destinos locais. Ao final deste capítulo, fica claro que o conflito entre Israel e Palestina não pode ser compreendido sem reconhecer como ideias antigas foram reativadas e transformadas por ideologias modernas, criando uma das disputas mais complexas e emocionalmente carregadas do mundo contemporâneo. Israel, Palestina e a promessa reinterpretada com a criação do Estado de Israel em 1948. A promessa bíblica deixa definitivamente o campo da memória religiosa e entra no centro da política internacional moderna, aquilo que durante séculos foi esperança espiritual. Oração e identidade cultural passa a ser traduzido em fronteiras, leis, exércitos e diplomacia. Para muitos judeus, especialmente sobreviventes do Holocausto e comunidades da diáspora, Israel representa não apenas um Estado, mas a materialização de uma promessa antiga reinterpretada como direito à sobrevivência. A narrativa do retorno à terra dos antepassados ganha força emocional e moral, sendo vista como correção histórica após séculos de perseguição. Ao mesmo tempo, para os palestinos árabes,
A criação de Israel é vivida como ruptura traumática, pois transformam a população majoritária local em refugiados, minorias e cidadãos sem Estado. Essa experiência, conhecida como Nakba, não é apenas um evento histórico, mas um elemento central da identidade palestina, transmitido de geração em geração como memória de perda, deslocamento e injustiça. A partir desse momento, duas narrativas nacionais passam a coexistir no mesmo espaço físico, ambas ancoradas em leituras diferentes da história e da promessa. Israel se constrói como Estado moderno, democrático e militarmente forte, enquanto os palestinos permanecem fragmentados entre territórios ocupados, campos de refugiados e diásporas espalhadas pelo Oriente Médio. Guerras sucessivas como as de 1956, 1967 e 1973 redefinem fronteiras e aprofundam ressentimentos. A Guerra dos 6 Dias, em especial, marca outro ponto decisivo. Quando Israel passa a controlar Jerusalém Oriental, a Cisjordânia e Gaza, trazendo novamente à tona a centralidade bíblica da terra e da cidade. Para setores religiosos judeus, essa conquista é interpretada como sinal de cumprimento profético, reforçando movimentos que defendem a ocupação e colonização dos territórios como dever espiritual. Para os palestinos, a ocupação representa a continuidade da perda iniciada em 1948, agora agravada por controle militar, assentamentos e restrições à mobilidade. É nesse contexto que a promessa bíblica se torna uma ferramenta política explícita, usada por alguns para legitimar a posse da terra, e por outros para denunciar exclusão e desigualdade. O conflito deixa de ser apenas entre estados e passa a envolver populações civis diretamente afetadas no cotidiano. A religião, que durante décadas havia sido secundária em relação ao nacionalismo secular, volta a ganhar força como linguagem de legitimidade. Especialmente a partir da década de 1970, movimentos religiosos judaicos e islâmicos passam a disputar não apenas território, mas significado, cada um afirmando sua ligação sagrada com a terra. Jerusalém, mais uma vez, torna-se o epicentro dessa disputa simbólica, onde qualquer mudança no status quo é vista como ameaça existencial. Ao mesmo tempo, iniciativas do pós, como os Acordos de Oslo, tentam separar religião e política, propondo soluções baseadas em 2 estados, fronteiras negociadas e reconhecimento mútuo. No entanto, essas tentativas esbarram em desconfiança profunda, violência contínua e na expansão de assentamentos que tornam a divisão territorial cada vez mais complexa. Para muitos israelenses, a segurança se torna prioridade absoluta, moldada pela memória do Holocausto e por ataques armados. Para muitos palestinos, a dignidade e o direito à autodeterminação se tornam bandeiras centrais, moldadas pela experiência da ocupação. A promessa bíblica nesse cenário é reinterpretada de múltiplas formas, como herança eterna, como metáfora espiritual, como justificativa política ou como obstáculo à paz. Líderes religiosos e movimentos civis de ambos os lados debatem intensamente se a fé deve servir para dividir ou para reconciliar. Alguns teólogos judeus e cristãos argumentam que a promessa da terra nunca foi absoluta ou exclusiva, mas condicionada à justiça e ao cuidado com o estrangeiro, enquanto outros defendem uma leitura literal e territorial. No mundo islâmico, a Palestina é vista como terra confiada à comunidade muçulmana, e sua perda é sentida como ferida coletiva que precisa ser reparada. Essas leituras concorrentes tornam o conflito especialmente resistente a soluções puramente políticas, porque tocam em camadas profundas de identidade e crença. A mídia global, por sua vez, frequentemente simplifica o conflito em termos de bons e maus, apagando nuances históricas e humanas. Isso contribui para polarizações internacionais, onde o conflito local se transforma em símbolo global de disputas ideológicas mais amplas. Para as pessoas que vivem na região, porém, a promessa reinterpretada se manifesta em escolhas diárias, atravessando escolas, checkpoints, bairros divididos e famílias separadas. O conflito não é apenas sobre passado ou teologia, mas sobre como viver o presente e imaginar o futuro. Ao final deste capítulo fica evidente que a promessa bíblica, ao ser trazida para o centro da política moderna, perde sua ambiguidade original e se torna instrumento de poder. Aquilo que nasceu como relação entre fé e esperança passa a operar dentro de estruturas estatais, onde concessões são vistas como fraqueza e compromissos como traição. Israel e Palestina, nesse estágio, não disputam apenas terra, mas o direito de narrar a própria história
e de definir o significado da promessa. Essa disputa narrativa é tão intensa quanto a territorial, e prepara o terreno para a pergunta final que atravessa todo o documentário. Depois de tantos séculos de fé, guerra e sofrimento, é possível imaginar um desfecho diferente? Uma guerra sem fim? Depois de atravessar milênios de história, fé, impérios e ideologias, a pergunta que permanece ecoando é simples e devastadora. Este conflito tem fim? A guerra entre Israel e Palestina, frequentemente apresentada como disputa moderna por território, revela-se, na verdade, como o resultado acumulado de promessas antigas, interpretações concorrentes e decisões humanas tomadas sob o peso da fé e do medo. A Bíblia, que para muitos é fonte de esperança e orientação moral, também se torna, quando lida de forma absoluta, um dos pilares simbólicos que sustentam a intransigência, a promessa feita a Abraão, que no texto bíblico original aparece como relação de confiança entre Deus e o indivíduo, transforma-se ao longo dos séculos em argumento coletivo, depois em direito histórico e, por fim, em instrumento político. O mesmo acontece no Islã, onde a Terra Santa é vista como herança sagrada confiada por Deus à comunidade, e no cristianismo, que projeta sobre Jerusalém o centro da redenção humana. 3 tradições, um mesmo espaço, múltiplas verdades vividas como absolutas. O conflito persiste, não apenas porque há interesses estratégicos ou falhas diplomáticas, mas porque cada lado carrega uma narrativa existencial que não admite facilmente concessões. Para muitos israelenses, abrir mão da terra é reviver o trauma do exílio e da perseguição. É desafiar a ideia de que finalmente existe um lugar seguro no mundo. Para muitos palestinos, aceitar a realidade atual é legitimar a perda da casa, da dignidade e da continuidade histórica. Ambos os lados se veem como vítimas de uma injustiça maior, e essa percepção mútua cria um ciclo onde cada ação defensiva é interpretada pelo outro como agressão. A Bíblia, nesse cenário, funciona menos como livro espiritual e mais como arquivo simbólico de pertencimento, selecionado e reinterpretado conforme a necessidade do presente. No entanto, quando observada em sua totalidade, a própria tradição bíblica oferece leituras mais complexas e menos absolutas da promessa. Textos antigos falam de justiça, hospitalidade ao estrangeiro, limites do poder e consequências morais da violência. A terra, em muitas passagens, não é apresentada como posse incondicional, mas como responsabilidade ética. Essa dimensão frequentemente é silenciada em discursos políticos que preferem certezas simples a dilemas morais profundos. Do outro lado, a tradição islâmica também enfatiza a justiça, a proteção dos lugares sagrados e a convivência entre povos do livro. Valores que entram em choque com práticas modernas marcadas por radicalização e ressentimento. O mundo contemporâneo adiciona ainda outra camada, onde o conflito local se transforma em símbolo global. Israel e Palestina deixam de ser apenas lugares e passam a representar causas, ideologias e identidades para pessoas que nunca pisaram naquela terra. Redes sociais, mídia internacional e interesses geopolíticos amplificam narrativas parciais, tornando cada episódio de violência um evento global instantâneo. Isso dificulta ainda mais soluções, pois líderes locais passam a responder não apenas às suas populações, mas há expectativas internacionais polarizadas. Ao mesmo tempo, a vida cotidiana na região continua, marcada por rotinas interrompidas, gerações que crescem sob ocupação, sirenes, muros e memórias herdadas de dor. Crianças israelenses e palestinas aprendem desde cedo a associar o outro ao perigo, perpetuando o conflito no nível mais íntimo da identidade. A guerra, sim, não é apenas travada com armas, mas com narrativas transmitidas dentro de casas, escolas e locais sagrados. Perguntar se essa é uma guerra sem fim é, na verdade, perguntar se a fé pode ser reinterpretada sem ser abandonada, se a história pode ser reconhecida sem ser absolutizada e se a promessa pode voltar a ser horizonte ético em vez de fronteira armada. Algumas iniciativas, muitas vezes ignoradas pelo noticiário, mostram que coexistência é possível em pequenos espaços, onde israelenses e palestinos trabalham juntos, estudam juntos e reinterpretam suas tradições de forma menos excludente. Essas experiências não apagam o conflito, mas revelam que ele não é inevitável por natureza, e sim construído e mantido por escolhas humanas ao longo do tempo. A história bíblica, quando lida de forma honesta, não oferece um mapa político pronto, mas um espelho moral desconfortável,
onde violência gera exílio, orgulho gera queda e reconciliação exige sacrifício. O conflito entre Israel e Palestina permanece aberto porque ainda não houve disposição coletiva suficiente para encarar essas lições sem filtros ideológicos. Enquanto a promessa for usada como arma, a terra continuará sangrando. Enquanto o outro for visto apenas como obstáculo e não como herdeiro da mesma humanidade, a guerra continuará se renovando. Este documentário não oferece uma solução simples, porque a própria história mostra que não existem soluções simples para conflitos enraizados em fé, memória e identidade. O que ele oferece é contexto, profundidade e a lembrança de que a guerra não começou ontem, nem começou apenas com política moderna. Ela começou quando promessas passaram a ser interpretadas como exclusivas, e quando a terra deixou de ser espaço de encontro para se tornar prova de legitimidade. Se haverá um fim, ele não virá apenas de acordos assinados ou fronteiras redesenhadas, mas de uma mudança mais profunda na forma como passado, fé e futuro são conectados. A pergunta final não é apenas se esta guerra terá fim, mas se a humanidade aprenderá, algum dia, a carregar suas histórias sagradas sem transformá-las em justificativa para a destruição do outro.